Essa é a série Round 6, a segunda temporada de 2024. Ji-hoon está prestes a embarcar para os Estados Unidos quando recebe uma ligação misteriosa. Ele observa ao redor, mas não vê ninguém. Sentindo-se observado, decide ir até um hotel. Lá ele começa a examinar o seu corpo em busca de algo suspeito. Após uma busca cuidadosa, ele encontra um chip alojado atrás de sua orelha e o remove com um estilete. Já no hospital, Jun-ho desperta de um coma, resultado de um tiro disparado pelo seu próprio irmão, o Frontman. Anos depois, ele tenta levar a sua vida normal e se torna um guarda de trânsito bem rigoroso. Em um café, durante uma conversa com um colega da delegacia, descobre que as investigações sobre a Ilha dos Jogos, tudo que encontraram foi Jun-ho à deriva no mar com uma bala alojada em seu braço. Mas ele sabe exatamente quem está por trás desses jogos, que é o seu irmão. Mesmo assim, ele escolhe manter em segredo longe da polícia. Já em um motel abandonado, Jin-Woo vive atormentado por pesadelos e alucinações, revivendo os horrores dos jogos e as mortes de seus colegas. Ele instalou câmeras de segurança para evitar ser encontrado novamente pelos organizadores. Durante esse tempo, um dos seus aliados, que é o Sr. Kim, tornou-se seu informante. Junto, eles começaram a investigações nos metrôs em busca dos recrutadores que atraem pessoas para jogos com promessas de dinheiro. Anos se passaram e sem pistas concretas. Determinado a encontrar respostas, Jin-hoon formou grupos para caçar esse homem magro, alto, de terno, carregando uma mala cheia de dinheiro, com incentivo oferecendo 500 milhões de wons para quem conseguisse capturá-lo. Durante suas folgas, Jun-ho e o barqueiro que o resgatou do mar viajam ilha após ilha em busca de pistas sobre jogos, porém não encontram nada. Enquanto isso, a equipe liderada por Jin-hoon continuava monitorando estações de trem, determinados a encontrar um homem alto e magro. Alguns membros da equipe começaram a duvidar de sua existência após longos anos de procura, mas logo avistaram o recrutador. Esse homem estava jogando com outro ali na estação. Eles alertaram Ji-hoon. Mais tarde, o Sr. Kim e outro aliado foram confrontar esse recrutador em um beco escuro. No entanto, a tentativa saiu fora do controle e ambos acabaram totalmente espancados e levados pelo homem. Após ser alertado onde estaria o aliciador, Ji-hoon ficou agitado, excedeu o limite de velocidade e acabou sendo parado pela polícia de trânsito. Coincidentemente, Jin-ho estava treinando um novato, um colega de trabalho que foi quem emitiu a multa a Ji-hoon para ele seguir o caminho. Ansioso, mas o novato, intrigado com a atitude do motorista, revelou a situação ao seu superintendente. Ele mencionou ter visto vários celulares no banco de carona e o nome de Ji-hoon o lembrou-se de sua ligação com os eventos passados. Enquanto isso, no beco onde o Sr. Kim e seu amigo acreditavam ter encontrado o recrutador, estavam apenas manchas de sangue e um canivete, pois ambos haviam sido capturados à força. O recrutador então os levou até o motel onde Ji-hoon estava vivendo e os forçou a jogar um jogo mortal. O perdedor teria que participar de uma roleta russa com chances mínimas de sobrevivência. Infelizmente, o Sr. Kim perdeu e foi executado com um tiro na cabeça. Após rastrear o endereço do homem multado por velocidade, Ji-ho chega até um motel abandonado e ouve um tiro. Ele entra e encontra o aliciador morto com Ji-hoon ao lado do corpo. Ele é rendido, mas um aliado dele intervém, nocauteando o policial com um extintor. Ji-hoon algema o policial, que revela estar infiltrado nos jogos Round 6 para encontrar o seu irmão. Em uma breve conversa, os dois unem força e Ji-hoon diz que tem muita arma e muito dinheiro. Os dois elaboram um plano para localizar os organizadores e acabar com o torneio e encerrar esse ciclo de horrores. Em uma noite decisiva, Ji-hoon descobre o local onde os jogadores da próxima temporada de Round 6 estão reunidos. Ele se infiltra em uma festa cheia de convidados mascarados e nota alguém vestido como um dos organizadores do último jogo. Ji-hoon começa a segui-lo, levando-o para fora do evento, até uma limusine branca. Enquanto isso, Jin-ho coordena uma equipe para seguir o veículo, intensificando a operação para desmascarar o torneio. Jin-ho então acorda no mesmo dormitório do primeiro Round 6, agora como jogador 456. Os funcionários de Macacão Vermelho explicam as regras. A cada competidor morto, o prêmio no porco gigante aumenta, chegando a 46 bilhões de wons para cada vencedor. Os jogadores podem encerrar o jogo se a maioria voltar ou dividir o prêmio acumulado, mas ninguém desiste. Todos assinam um contrato aceitando total responsabilidade pelos riscos mortais que estão prestes a enfrentar. Tudo já está organizado para o primeiro jogo e Ji-hoon reencontra seu velho conhecido, Jambi. Juntos, eles traçam um plano para sobreviver. No jogo, Ji-hoon avisa os competidores sobre o perigo de se mover no momento errado, mas ninguém acredita. Ele tenta dar comandos, ajudando os jogadores a entender o ritmo,
mas uma jogadora é eliminada ao se distrair por uma abelha, causando pânico geral. Em desespero, muitos correm e são abatidos, mas Ji-hoon organiza uma fila, protegendo os competidores mais atrás. Assim, menos pessoas são eliminadas e mais conseguem cruzar a linha. No final, Ji-hoon ajuda o competidor ferido e uma jovem jogadora ajuda ele também. Apesar dos esforços, o competidor é eliminado mesmo após cruzar a linha, deixando Ji-hoon ainda mais determinado a sobreviver. Após o primeiro jogo, os sobreviventes são levados de volta ao dormitório, onde os funcionários de Macacão Vermelho informam que, dos 456 participantes, 91 foram eliminados, deixando 365 ainda vivos. Desesperados, os competidores imploram para sair, e o funcionário anuncia que, se decidirem abandonar o jogo, poderão dividir 10 milhões de wons. Uma votação é realizada e continua empatada, mas o jogador número 1, que é infiltrado como organizador de Round 6, escolhe continuar o jogo, mantendo a competição viva. Ji-hoon, pressionado, dá uma dica sobre o próximo jogo. O desafio envolve figuras geométricas em um torrão de açúcar. Porém, isso era apenas um sonho, pois o próximo jogo é revelado. As equipes formam grupos de 5 pessoas, 10 minutos para decidir quem participará do mini-jogo, que consiste em vencer desafios dentro de um tempo limite de 5 minutos. Aqueles que falham em completar as rodadas a tempo são eliminados, com seus corpos sendo removidos para dar lugar a novos participantes. Após perceberem o erro dos primeiros participantes, o grupo de Ji-hoon analisa as falhas e cria uma estratégia para sobreviver aos próximos jogos. Uma das competidoras se desespera no último jogo, quase desistindo, mas consegue se salvar na última tentativa. As equipes vencedoras comemoram, mas nas rodadas seguintes tornam-se mais impiedosas, sem remorso pela eliminação dos outros. No fim, Ji-hoon e sua equipe enfrentam um último desafio. Durante uma última tentativa de Won, ele se atrapalha, mas no último momento acerta o alvo e a equipe se salva. Enquanto isso, Ni-hoo é atacada por 2 colegas que ameaçam eliminá-la se atrapalhar seus negócios de venda de órgãos. Quando todos se reúnem no dormitório, o Homem Mascarado anuncia que restam apenas 255 jogadores e inicia uma nova votação para continuarem o jogo. A maioria decide seguir, atraída pela promessa de um prêmio maior. Ji-hoon orienta sua equipe a se esconder durante a noite, temendo alguns ataques de outras equipes. Durante a madrugada, uma jogadora grávida recebe a ajuda da Sra. Jang, que avisa que pode precisar de sua assistência com o bebê a qualquer momento. Na manhã seguinte, os jogadores acordam ao som de uma música alta e descobrem que o terceiro jogo começará. No primeiro desafio, devem formar grupos de 10 e correr para dentro de zonas seguras. Aqueles fora da cabine são eliminados. No segundo jogo, devem se dividir em grupos de 4 e em seguida em grupos de 3, com aqueles que foram das cabines sendo eliminados a cada rodada. O jogo continuará até restarem apenas 126 participantes. Na última rodada, as equipes devem se dividir em duplas e com apenas 50 cabines disponíveis, somando 100 pessoas a serem salvas. Young decide eliminar seu aliado para garantir sua sobrevivência. Após a rodada, Ji-hoon e sua equipe tentam conversar com os outros jogadores a encerrar o jogo, mas uma nova votação acontecerá. Durante o jantar, os 2 grupos começam a pensar em estratégias para reverter o placar. Enquanto a Sra. Jane e seu filho planejam pagar comidas de quantidade para eles após saírem dali, a tensão aumenta entre os competidores e Mi-soo é intimidado por antigos colegas a voltar no Círculo Azul para seguir o jogo. Mong-ji, determinado a vencer, acredita que Deus o colocou ali e fará o que for necessário para ele ganhar. Durante uma discussão sobre os votos, Den-hoo percebe que Mong-ji está tentando mudar a opinião dos competidores. Mong-ji começa a pressionar os jogadores a apertarem o Círculo Azul, mas a situação se intensifica quando uma briga é interrompida. Em meio a uma confusão, Mong-ji ataca Den-hoo de forma agressiva e no calor do momento crava um garfo no pescoço dele. Apavorado por ter tirado uma vida, Mong-ji se esconde enquanto a luta continua. Os guardas responsáveis pela segurança não podem intervir entre os competidores e outros jogadores são eliminados. Durante esse caos, quando a briga chega ao fim, todos retornam ao dormitório, o número de eliminados é anunciado e o valor do prêmio aumenta, tornando a competição ainda mais mortal. Já naquela noite, dentro do barco, uma tempestade atinge a ilha e o capitão do barco, Jong-ho, havia contratado, tenta destruir o drone usado pela polícia para monitorar a situação, tentando disfarçar. Ele é flagrado ao ser confrontado, ataca um dos membros da equipe com uma faca empurrando o homem para o oceano. Enquanto isso, Soo quase o pega em flagrante, mas o capitão se defende, dizendo que apenas levantou para verificar alguns barulhos, sem contar que nada estava errado. Ainda no dormitório, os jogadores descobrem que 5 pessoas foram eliminadas durante a briga no banheiro, 3
delas do grupo que voltou para continuar o jogo, deixando o time adversário em vantagem. Ji-hoon prevê que com a desvantagem numérica, o grupo rival pode atacá-los. Quando as luzes se apagarem, então, ele sugere que eles ataquem primeiro. Sua equipe se esconde debaixo de beliches enquanto a batalha termina. Para evitar mais perdas, um grupo de soldados armados invade o dormitório e após uma luta, os jogadores conseguem eliminar quase todos os guardas e tomar suas armas. Eles destroem as câmeras de segurança e Ji-hoon, em uma tentativa desesperada, convida o time adversário para se unirem a ele na missão de derrotar o líder do jogo. Durante os ataques, eles capturam um dos soldados e o obriga a levá-los até o líder, enquanto enfrentam mais tiroteio e a morte de vários inimigos pelo caminho. Quando a munição começa a falhar, Ji-hoon decide retornar ao dormitório para reabastecer, mas acaba se escondendo e deixando seus aliados para trás. Preocupado com ele, Hin-ju vai atrás e se encontra escondido enquanto um grupo de soldados invade o dormitório. E a senhora Jane convence Hun-ju a se render para evitar sua eliminação. É nesse momento que o número 001, com a sua máscara preta, revela sua verdadeira intenção, disparando contra os seus próprios aliados para enganar Ji-hoon. No fim, Ji-hoon não tem outra escolha senão se entregar, vendo seu amigo Jun-bi ser eliminado como punição por trair o líder. E o Round 6, segunda temporada, está começando aí bem top, né? O que vocês estão esperando para os próximos capítulos desse grande sucesso e saberemos o que irá acontecer com Ji-hoon. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nas próximas também.